Muito bom dia. Uhum. Diretamente do Homens que Oram, mais um salmo. Hoje o salmo de 46. Aqui quem fala é Diego Porto. Então, vamos dar início. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem, e não e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor. Quem tem feito desassolações na terra? Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai amado, todo-poderoso Deus, Senhor dos exércitos. Tu, Pai, que é um Deus inabalável, imutável, Senhor. Nós aqui, Pai, nos colocamos diante do Teu trono, não como espectadores, mas como homens posicionados, meu Deus. Se revela, Pai, fala conosco. Tu és o comandante do céu, Senhor. Nosso espírito está em prontidão. Conduz-nos à Tua verdade e fazei-nos inabaláveis em Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus amigos. 2 de novembro, 5h25 em Manaus. O Salmo, ele é o refúgio dos inabaláveis. Há momentos em que a alma humana é lançada no meio do furacão. E todos os alicerces que pareciam firmes começam a tremer. É então que se descobre onde está a confiança verdadeira. Muitos procuram abrigos em homens, em posses ou em si mesmo, e encontram apenas vento. Mas aquele que conhece o seu Deus, encontra no meio da tormenta um castelo indestrutível. Não há chão seguro, não há governo estável, não há força humana capaz de sustentar o coração quando tudo desaba, a não ser o conhecimento de quem Deus é. O homem que conhece o seu Deus pode ver a terra se mover e ainda assim permanecer em pé, porque sua estabilidade não está no mundo, está no eterno. Salmo 46, ele é um hino dos que não fogem da guerra, mas se recolhem ao refúgio. É o cântico dos que atravessam o caos com o rosto erguido, porque sabem que o Senhor dos exércitos não é apenas Deus sobre eles, é Deus dentro deles. Enquanto o mundo se desespera, o homem que teme
ao Senhor, aprende a descansar. A fé aqui não é teoria, é abrigo. A quietude não é covardia, é estratégia. E quando o Espírito Santo encontra um coração assim, ele transforma a tempestade em campo de treinamento e a angústia em testemunho. E assim seguimos para o primeiro bloco. O primeiro bloco é uma curiosidade sobre esse salmo. Ele foi feito, né, um cântico pelos filhos da Torá, da Corá. E eles separaram em três blocos, bem parecido com a maneira como a gente já trabalha aqui em blocos. Na versão King James, ela no final de cada bloco ele tem um selar, né? E esse selar, só em termos de acréscimo, de estudo, ele quer dizer uma pausa, uma meditação, um medite agora, louve agora. Então, eu separei exatamente os blocos como eles separaram, né? Então, o primeiro aqui, o primeiro bloco, ele está do primeiro ao 3. E aí ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. É praticamente um terremoto, um maremoto, um furacão, tudo ao mesmo tempo, né? Então, aqui, o refúgio, ele vem do hebraico machaé, que significa abrigo estratégico. Ele não é uma fuga. É um lugar onde o guerreiro se recolhe para reorganizar a batalha, não para se esconder. É, no, no exército, né, no fuzileiros navais, a gente vê os filmes, né? E eles sempre têm a base militar deles. Eles retornam àquela base onde é um lugar seguro, onde eles vão poder reabastecer seu arsenal, né? Trazer as munições, ouvir as instruções para tomar o campo novamente. Então, eles não estão fugindo, indo para casa, eles não estão pegando seus barquinhos de volta, eles estão indo tomar mais instruções para continuar avançando. Essa é a mentalidade de se refugiar em Deus, é você se voltar para sua base militar, se municiar novamente, trocar armamento, trocar equipamento, descansar, beber uma água, fazer uma alimentação e voltar para a guerra. Você não está recuando, você não está fugindo, você está se abastecendo. E Ois, né, que quer dizer a fortaleza, é a força divina interior. E é a nossa fortaleza dentro de nós, né? Então, o refúgio de Deus, ele não é uma desistência. Ele é reposicionamento. Quando você se cala diante dele, não está perdendo tempo. Está recarregando o seu arsenal. Os montes e mares simbolizam o nosso sistema que sustenta o mundo. Quando tudo desaba, casamento, finanças, emoções, né? Aqui o texto revela: Deus não quer te preservar do caos, quer te formar dentro dele, né? A tempestade, ela não é o fim, é o campo onde ele treina tua confiança.
A história da águia, né, que quando ela vai fazer o ninho, ela faz muito firme, ela coloca os galhos, né, bem fortes, coloca uns espinhos, e aí vem a folhagem e depois as penas. Então fica algo muito seguro e confortável. E aí ela coloca seus ovos, seus filhotes nascem e chega uma época em que eles precisam agora aprender a voar. E como é que a águia faz com que eles voem, né? E olha só que interessante, ela os coloca em suas costas, voa o mais alto para eles e simplesmente sai de baixo. E aí eles ainda meio com as penas em crescimento e tudo ainda desajeitado com seus músculos, aquela visão do tão alto que eles estão, né? Começam a bater ali as asas, querendo se aplumar, se equilibrar ao vento, né? E aquele espaço, imagina só o desespero desses animais, né? E aí ela fica observando de cima eles ali no bater de asas, buscando equilíbrio nos céus. E aí ela percebe que ele ainda não está pronto. E aí ela vai de novo embaixo dele, né? E volta para o ninho. Quando ela volta para o ninho, ela vai tirando as penas, vai tirando o conforto, vai tirando ali as folhas. E num outro dia ela tenta novamente. Então, Deus é dessa forma. Ele vai criando um desconforto para você aprender a voar. Ele está te forjando a ser mais forte. Uma águia não nasceu para ficar no ninho, ela nasceu para explorar os céus. E assim o homem também foi feito. Ele não foi feito para estar sentado no sofá, acomodado com as suas mazelas, com a sua preguiça. Ele nasceu para guerrear. O homem deve amar o seu dever. E Deus vai te colocar em cima dos céus até você aprender a voar. E muitas das vezes o desconforto que você está sentindo é porque ele está te impulsionando a esse voo mais alto. Então, não é Deus te castigando. Em Salmos, Davi ele põe isso como uma disciplina de amor. Então, ele quer que você experimente coisas melhores, maiores. O desconforto é para você crescer, né? Então, vamos aqui. Quantos homens hoje estão exaustos? Não por falta de força, mas por falta de revelação de quem Deus é. Tentam controlar tudo, finanças, casas, esposa, futuro, e esquecem, né? Não é o chão que te sustenta, é o Deus que te firmou sobre ele. Deus é a tua rocha, Deus é a tua fortaleza. Não saber quem Deus é te leva a essa exaustão, mas saber quem Ele é liberta a tua alma da escravidão das circunstâncias. Tem uma história do John Wesley pregando em meio ao terremoto, e ele usa essa passagem dos Salmos. Martinho Lutero faz um hino que ele chama de Castelo Forte ao Nosso Deus, e ele estava no meio da, da Revolução Protestante, né, da Ascensão ali, estava tendo muita caça, muita perseguição, e ele recita, ele prazeia esse salmo num hino. E eu trouxe aqui ele só para a gente apreciar.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. O seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Então a letra ela é basicamente um comentário poético, né, do 46 e mostrando aqui, né, que precisamos buscá-lo em meio à tempestade. Então, então isso é um ensinamento para todos nós. Isso nos revela que devemos buscar a Deus, o seu secreto, em momentos desconfortáveis. Mas ainda assim, devemos fazer isso nos momentos calmos, nos momentos de tranquilidade, agradecer. E são os dois pontos, né? São as extremidades que mais os homens têm dificuldade. É no momento da sua vitória, em achar que você não precisa mais dele, é achar que você já é o suficiente. E no momento de maior baixa, onde você se sente uma vítima desprezível, não se sente digno. Então você não tem esse refúgio na sua mente. Então precisamos ter a prática de buscá-lo, de ter essa certeza que ele é o nosso refúgio e fortaleza, independente das circunstâncias. Ter a certeza de quem Deus é, o Todo-Poderoso, aquele que vence as guerras, aquele que manda ao vento, ao mar, né? E somente buscando todos os dias Ele é que a nossa mente reptiliana vai aceitar como verdade, porque ela por si só, ela só quer fugir, ela só quer a sobrevivência humana. Então precisamos que o espírito governe a matéria. Então, antes de reagir, devemos nos recolher a esse refúgio sagrado. Devemos aquietar nossos corações e ouvir o comandante dos céus. A nossa jornada com Deus, ela começa pelo conhecimento de quem Ele é. Essa é a base da identidade espiritual. Tudo que tua alma precisa, Deus é. Assim já dizia o nosso doutor Jonatas. Então, precisamos ter a certeza de quem Deus é. Sabendo quem Ele é, temos a certeza de quem nós somos. Eu não sou parente de macaco. Muitos dizem aí que são parentes de macaco, vieram da evolução. Eu sou filho de um Deus vivo. Ele me fez. Ele sonhou, me idealizou e me trouxe a vida. Me deu o sopro divino. Eu não aceito que duas moléculas do nada, sem inteligência nenhuma, realmente tiveram um lampejo e resolveram construir um mundo onde tudo é sistemático e é milimétrico, tudo aquilo que acontece nesse mundo. A velocidade do mundo em giro do Sol e o seu giro nela mesmo, se mudar por um milésimo, não haveria vida. Então, cai por terra que isso aqui é desgovernado, né? A física explicando isso. Então, Deus é o Todo-Poderoso, a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, é aquele que vence as nossas batalhas, é aquele que vai dominar o maremoto que está dentro do seu casamento, é aquele que vai dominar o terremoto que está dentro da sua empresa, é aquele que vai dominar o furacão das suas emoções, vai manter a ordem divina. E aí Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Então aqui Jesus ele confirma o salmo, ele não remove o campo de batalha, ele entra contigo, ele quer que tu aprenda, ele quer te forjar para a batalha, ele não quer ninguém covarde, fazendo as próprias necessidades nas calças. Você está em guerra e ele vai te ensinar a guerrear. Nosso Deus, ele é o comandante celestial. Ele dará as ordens aos anjos de guerra. E eles estão submissos também a nós, porque ele nos deu essa autoridade. Eles estão ali a nosso favor. Precisamos nos igualar. O homem, por si só, está se acovardando do seu posicionamento e de sua posição. E é por isso que o mundo está caminhando para o caos. E somente aquele que busca a Deus, a sua identidade em Deus, ele se torna íntegro, inteiro, a governar o seu pequeno mundo, o seu Israel pessoal. Em Isaías 40:29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, o poder de Deus não é apenas para nos restaurar, ele vem reconfigurar o homem, o guerreiro, o soldado. A alma cansada é o altar onde ele reacende o fogo da força divina. E aí, né, ele se fortalece nas nossas famílias. É nesse momento que declaramos que Deus é Deus. Muitas das vezes, o máximo que precisamos fazer é sair da frente de Deus, deixar Ele fazer a sua obra. E o homem, ele aprendeu essa independência e separar Deus do seu sucesso, das suas conquistas. E quando Deus está agindo, ele quer tomar o controle. Ele quer dizer para Deus que aquilo não é bom. Ele quer dizer que ele é mais sábio do que Deus, né? E não existe. A voz de Deus, ela é muito mais poderosa do que tudo que existe nesse mundo. Muito mais forte do que qualquer armamento. Deus é Deus. E nós só precisamos deixar Ele ser Deus. Sair da sua frente. Umas perguntas para deixar vocês refletindo. Você tem se escondido da guerra ou se recolhido ao refúgio? Você conhece quem Deus é ou apenas fala sobre ele? Passagem de Jó, ele falava, chegou a falar para Deus. Eu conhecia o Deus dos meus amigos, mas agora eu estou diante de ti. E agora eu conheço o meu Deus. E como você chega a isso? Buscando, pois ele diz, buscareis e encontrarás. E é no secreto, né? Nosso amigo Brian trouxe uma dinâmica aqui sobre ler Salmos 5 vezes ao dia, junto com Provérbios e Eclesiastes. Isso é uma maneira de você se conectar mais vezes com Deus. Uma vez que você faz uma leitura e faz a oração em cima da palavra, você está ali se consolidando com aquilo que foi dito. Você está se posicionando com a palavra. Há um estudo que diz que os Pentateucos é Deus falando com o homem. O Salmo é o homem falando com Deus. Se pudéssemos fazer todas as orações desta forma, nossos estudos, nos alinharmos com as ordens do nosso comandante, pegar as instruções de guerra, você lê sobre economia, você lê sobre política, você lê
sobre fofoca, mas não lê sobre a ordem mundial que é Deus, a ordem universal para você vencer, para você se manter em paz. Deus veio para isso, para desarmar o seu coração, desarmar a sua mente e trazer paz para a sua vida. E somente acessando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é que você terá esse acesso, saberá quem Deus é, se refugiando a Ele. Seguimos com o segundo bloco. O centro da vida e o rio que alegrará o homem, né? Em que ele pede do 4 ao 7. Lembrando que eu estou mantendo o padrão do cântico. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a gente precisa entender que Deus ele é o nosso refúgio exatamente agora. Ele está aqui no presente imediato, tão verdadeiro como foi para Davi, né, quando redigiu seus salmos. Então, somente Deus é a totalidade de todos os nossos recursos. Somente Deus é a totalidade de nossos recursos. Então, a gente, como filhos de Deus, jamais deveríamos nos entregar à desconfiança. Precisamos ter essa convicção dentro de nós. E aqui, como ele fala de rio, né, o rio é o Espírito Santo fluindo de Deus para dentro do homem. No meio dela, significa o centro vital, o coração. Deus não quer estar nas margens da tua vida, Ele quer o teu trono. Enquanto Ele for o centro, nada será abalado. Nem teu casamento, nem tua mente, nem tuas finanças. Você colocou tudo em ordem, colocando Deus no centro da sua vida. E Deus, quando Ele habita em um lugar, Ele organiza. Ele é um Deus de ordem e decência. E a partir do momento que você se permite a Ele traz essa ordem. Você vai ver que toda a esfera existencial dessa sua frágil vida se alinha com a vontade dele. Tudo entra dentro de uma ordem. Nada lhe falta. Tudo transborda. Esse rio que passa na cidade de Deus é o mais assim curioso que Jerusalém ele não tem esse rio gigante. Ele tem umas nascentes, ele tem umas passagens, uns córregos. E aqui ele está afirmando que há um rio de vida na cidade de Deus, que é Jerusalém. Há um rio de vida dentro de nós. O Espírito Santo flui, nos purificando, para que possamos viver a glória de Deus dia após dia, né? Então, se o teu centro for o medo, você treme. Se o teu centro for Deus, é o medo que treme.
É igual aquele memezinho que diz assim: tu é o tipo do cara que acorda e o diabo fica chateado. Ele acordou. Ou tu é aquele cara que ele se alegra. Devemos ter consciência daquilo que de imediato está em nossos pensamentos ao acordar. Se é a certeza do que somos em Deus, ou se são as nossas emoções, nossos medos e frustrações e circunstâncias que estão nos dominando. E ele mesmo diz, né? Eu cuido do lugar onde eu moro, como eu falei. Eu rego com um rio de vida e alegria. Ele está cuidando da sua cidade, de Jerusalém. Ele está regando o rio, as sementes que foram plantadas. Ele está trazendo vida. Quando você busca a Deus, seu semblante ele é iluminado. Na história da Bíblia, né? O Moisés ele tinha que usar um véu, porque ele estava ainda refletindo a luz de Deus. Ele tinha que esconder porque as pessoas não conseguiam ver. E é assim, você olha para o cristão, você vê a afeição do seu rosto é diferente. É alguém que, por mais que tenha as dificuldades do mundo, ele não traz as aflições para dentro do seu coração, lhe transfigurando o rosto para tristeza e preocupação, um corpo cansado, um sorriso ausente. Um cristão, ele sempre está com alegria, porque ele exerce o amor dentro dele. Ele está exercendo a natureza dele, que é o amor de Deus. O homem que tem Deus no centro é aquele que acorda no meio da dor e ainda diz: Deus está comigo. Aqui no grupo temos muitos exemplos de homens assim. Teve a história do seu Jurimar, né, que no meio da Covid, ele se levantou no meio do talvez seria um coma. Deus está comigo. A história do nosso líder Américo na cirurgia do seu filho, né, recém-nascido, a doutora perdeu a agulha no momento e de repente foi encontrado e ele em nenhum momento se desesperou, que Deus estava com ele. Deus é com ele. Então, aquele que tem paz mesmo quando o ambiente é de guerra. A sua alegria ela não vem das circunstâncias, ela vem do rio que corre dentro dele, vem do Deus que habita dentro dele, do seu Espírito Santo lhe conduzindo. Você vai ver que ele é diferente, ele fala diferente, ele ora diferente. Toda a sua conduta é diferenciada. E agora ele não faz mais a vontade dele, ele não segue mais as flutuações de suas emoções. Ele segue a certeza de quem Deus é, que não muda, diz em Malaquias. Ele afirma: eu não mudo. E é assim a marcha do cristão. Ele sabe de quem Deus é e onde Deus está dentro dele, lutando por ele, lutando suas batalhas. Não são só as externas, são as internas. E assim, todo e tudo ao seu redor é modificado porque é um homem em paz. Assim diz uma canção secular, né? Um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Então, alimenta o teu rio, alimenta o teu rio com a palavra de Deus, com louvor, com o secreto, né? Não negligencia o teu secreto. Abre a porta, entra, fecha para o mundo. Nada mais importa. A oração, ela, deve ser uma escavação no poço.
até o espírito aflorar dentro desse pulso. A presença de Deus é o teu equilíbrio emocional. Ele te cura, ele te sustenta e te governa. Uma pessoa que tem Deus, ela é inabalável, ela é inquebrantável, ela é um antifrágil. Ele não te quer somente passando pelos problemas, ele te quer melhor, ele te quer maior, ele te quer vitorioso. Em João 7:38, Jesus diz assim: quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Então, aqui ele faz o cumprimento do salmo. O Espírito é o rio que alegra a cidade do homem interior. Quem tem o Espírito flui e não seca. Quem está todo o tempo buscando a Deus está em chamas, é uma labareda em chamas, incendiando tudo ao seu redor. Você presta atenção que essas pessoas, elas têm o poder da presença. Aonde elas chegam, pessoas se alegram. Lembra do seriado A Família Dinossauro? O Dino chegava em casa e cheguei, família. E todos ali se alegravam com ele, né? Só não o Baby, que dizia que ele não era a mamãe. Mas assim você é. Em vez de ser aquela pessoa que vai dizer eu cheguei, diferente do Dino, você é o tipo de pessoa que diz assim, aí está você. Porque você está exercendo o que Jesus fazia e o que Jesus faz. Aí está você. Vem aqui comigo. Me siga. E você vai ter um par que não vai suportar o tamanho da graça. Eu não falo somente de finanças. Eu falo de coisas que esse mundo não vai corroer. Seus valores, seus princípios, a sua cidade interior, suas emoções, seus pensamentos, seus sentidos, todos alinhados no propósito. Tua casa transbordando de graça, de glória, de unidade, de comunhão. Tua empresa prosperando. Teus amigos dando testemunho de quem você é. Em Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a paz é um sinal de que Deus reina no centro. Aonde tem paz, tem Deus. E aonde tem a ausência da paz, Deus não habita. Onde há governo divino, há estabilidade interior. O mundo vai estar em terremoto, maremoto, furacão, mas o seu interior está em paz, porque você foi treinado, foi forjado, assim como os fuzileiros são treinados para a guerra. Estão constantemente em treinamento para não se perder no caos da batalha real. E aí eu pergunto, quem está ocupando o trono do teu coração? Então, não podemos seguir dois senhores. A fé, o medo, Deus e o diabo. Você não vai ver nenhum atleta ganhando pensando em perder.
Provavelmente aquele que teve uma derrota muito avassaladora estava preocupado com outra coisa. Ele não estava vivendo o momento, ele não estava com fé naquilo que iria trazer a vitória. Ele duvidou, ele teve a incredulidade. É o espírito ou o medo que governa o teu coração. Vamos para o terceiro e último bloco. O Deus que rompe as guerras e pacifica a alma. E ele diz assim, de 8 ao 11. Venham contemplar as obras do Senhor, quem tem feito desolações na terra. Perdão. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é falado no estudo desses salmos, aqui é revelado quem Deus é, onde Deus está e o que Deus está fazendo. Então, o aquietai-vos, ele vem do hebraico arco, que quer dizer baixem as armas. Então, Deus está dizendo assim, parem de lutar com o seu braço de carne, soltem o controle, deixem eu guerrear. Aquietar-se é fé em forma de obediência. É como você tem um filho que tem uma bicicleta que deu algum problema e ele te pede ajuda e ele está muito ansioso para andar nisso. Aí você diz assim, calma, filho, eu irei consertar. Calma, filho, irá ser resolvido. Então, quem confia se cala por estratégia. Deixa Deus fazer. Ele vai fazer o melhor para mim. Tudo vai estar dentro da ordem divina. Tudo vai ser curado, tudo será libertado. Porque a visão de Deus é muito maior, é infinitamente maior do que a nossa. A nossa pequenez, a nossa realidade, a nossa visão não nos permite ter essa clareza. A gente, muitas das vezes, nos vê pelos prismas das nossas aflições, das nossas emoções. Então, provavelmente, vamos tomar uma atitude equivocada se não consultarmos a Deus, se não buscarmos as vontades dele. Provavelmente traremos mais guerra, tanto dentro quanto fora. O Senhor dos Exércitos, Yahvé, ele não é qualquer Deus. Ele é o comandante das hortes celestiais, como eu falei no início. Ele é quem comanda os anjos de guerra. E ele não está apenas a favor de ti, ele está dentro de ti, guerreando por meio de ti. Ele é, ele, perdão, ele está e ele vem fazendo. Então, ele vem guerreando por meio de ti. Ele está dentro de ti e guerreando. Então, cada vez que você resiste ao pecado, ele se manifesta. Cada vez que você perdoa, ele vence. Cada vez que você confia,
ele avança. As guerras que mais te destroem não são as externas, são as nossas guerras internas. Deus quer pacificar primeiro o teu coração, para depois alinhar o mundo ao teu redor. Não adianta você ter um mundo de paz ao seu redor e o seu coração está em guerra. Em tudo você vai criar confusão. Você vai criar atrito, porque está insatisfeito, porque não está em paz, né? Está aflito. Seus olhos vão buscar aquilo que lhe falta e não vai perceber a graça ao seu redor. Né? Quer paz no teu lar? Vença primeiro a guerra do orgulho no seu coração. Aprenda a perdoar. Aprenda a levar as suas aflições para o altar. Deus não quer só as tuas partes boas, Ele quer as ruins. Entregue a Ele e Ele saberá o que fazer. Então, Deus vai quebrar teus arcos, cortar tuas lanças e queimar teus carros. Em outras palavras, Ele vai tirar o modo de defesa da tua alma. Muitos de nós sofremos no passado, nos armamos, né, contra a religião, contra Deus. E temos um arco, temos uma lança, temos nosso carro de guerra. Tudo para enfrentar Deus. E Ele, quando quiser, Ele vai quebrar tudo isso, vai destruir. E precisamos entregar nossas armas a Ele, né, para que Ele venha pacificar o nosso interior, trazer segurança e lançar fora todo o medo. Então, fica quieto, ouve a voz dele e observa que o que ele está fazendo. A inquietação da alma é um chamado para a oração e não para o desespero. Está inquieto, está ansioso, está aflito, está triste, vai orar, vai buscar no secreto. Eu sei que não é fácil, não conseguimos nem nos concentrar. Coloca um louvor, fique em silêncio e aos poucos seus sentidos vão aflorando, vão se unificando a esse portal celestial, ao ponto de você perceber o estado de fluxo de estar no Espírito Santo. E aí, Mateus 8:26 diz assim: porque sois tímido, homem de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Cristo aqui, ele é o cumprimento do aquietai-vos. Ele não apenas acalma o mar físico, mas o nosso mar emocional e espiritual. A voz de Deus é a arma mais poderosa que existe. Nenhum vento resiste à sua ordem. Ele falou para o mar, aquieta, e o mar parou. Ele falou para o vento, te sossega, e o vento acalmou. Assim também é dentro de nós. Deixa Deus falar dentro de ti, te acalmar das tuas aflições, das tuas dores. Na maior parte do tempo foi tu mesmo que se colocou neste lugar. E se é Deus te disciplinando, agradeça que Ele está te disciplinando, porque com certeza é uma disciplina com amor, totalmente diferente do mundo, que vai te despedaçar por inteiro. Em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. A guerra é de Deus. A guerra é de Deus. O silêncio da fé é o som da vitória espiritual.
A rendição, ela não é uma fraqueza. A rendição é uma aliança. Eu estou dizendo para Deus, eu estou aqui. Eu aceito, Pai. Eu me rendo a Ti. Eu aceito as Tuas vontades, o Teu querer. Ficar em silêncio é ser conivente com isso, né? Diz o ditado, quem cala consente. Consente com Deus, se cale diante dele, deixe ele falar, deixe ele guerrear. Você está tentando lutar com as suas armas ou está deixando Deus guerrear através de você? Seja um canal de bênção, seja um instrumento de paz. Quando eu falo em guerrear, não é você arrumando confusão com todo mundo. É você fazendo a paz com todo mundo. Faça a confusão contigo mesmo que está querendo guerrear com teu irmão. Deixa Deus arrumar a tua casa. Deixa Deus colocar as coisas no lugar. O que está te obstruindo de ouvir a voz de Deus, de verdade? Qual foi o trauma que você sofreu, que você está querendo excluir Deus de uma parte de sua vida? Deus é tão ruim assim na tua vida? O que ele te fez de mal? Ou foi tu que deixou ele? Foi tu que negligenciou a sua presença, o seu momento no secreto? Não podemos culpar a Deus pela nossa ausência, pela nossa falta. Em todo lugar se fala de Deus. Basta nós termos o interesse de nos permitir a Ele. O Salmo aqui, ele é um manifesto do homem inabalável, né? O homem que conhece quem é Deus, se firma onde ele está e confia no que ele faz. Ele não foge do caos, ele se forja dentro dele. Ele não quer que o fogo se apague. Ele quer ser o vento que aumenta esse fogo. Ele não apenas sobrevive a essa guerra, ele se torna a paz no meio dela. Imagina todo o caos na sua vida e você está ali resolvendo com mansidão, com vontade, com diligência, posicionado como um sacerdote, uma fortaleza, porque Deus habita em ti. Então, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é como se fosse um sobrenome, né? Uma assinatura. Ele, ele transforma, porque realmente traz uma mudança verdadeira e sólida. E ele não muda, nem suas promessas também mudam. E tudo aquilo que o busca se torna a imagem e semelhança dele. Você se torna parecido com aquilo que contempla, com aquilo que você ama, com aquilo que você segue, aquilo que você se modela. E como de costume, um pequeno texto para vocês. Ele é o comandante das hortes celestiais, o Deus que dá ordem ao fogo, que chama pelo nome os ventos e convoca anjos de guerra para batalhar pelos seus filhos. Mas ouça, o maior poder não está no exército que ele comanda, e sim no templo que ele habita. Porque ele não está apenas a teu favor, ele está dentro de ti. Sim, dentro de ti arde o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Dentro de ti habita o fogo
que os demônios temem e os céus reconhecem. Quando você se levanta contra o pecado, é ele marchando por meio de você. Quando você se cala diante da ofensa, é ele guerreando em silêncio. Quando você perdoa, é ele desarmando o inferno. E quando você confia, é ele avançando com espada desembainhada, rasgando o véu da incredulidade. Você pensa que está resistindo? Não, é Deus lutando dentro de você. Você pensa que está orando? É o Espírito intercedendo em gemidos inexprimíveis. Você pensa que está em pé por força própria? Mas há um exército invisível ao teu redor, marchando sobre a voz do comandante. Então, endireita os ombros, ergue o queixo, respira fundo, porque o Senhor dos Exércitos não é um mito e não está distante. Ele é o fogo que sustenta, o rugido que te levanta e o poder que faz o inferno recuar. Erga-se, homem de Deus. Sacode o pó da alma. Firma os teus pés na rocha e veste a tua armadura. O tempo da hesitação acabou. O comandante te chama à fronte da batalha. O Espírito do Senhor dentro de ti não é de medo, mas de poder, amor e uma mente firme. Então levanta a espada da fé, abre a boca em oração e toma o teu posto de batalha. Marcha com o céu, ergue-te com o poder que habita em ti. Revela o Deus que guerreia dentro de ti. E quando o cansaço tentar te fazer parar, quando o peso da guerra quiser dobrar teus joelhos, ouve a voz do teu comandante dizendo: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a ordem do céu para os filhos da aliança. Não recues, não temas. O Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz marcha em ti. Amém, meus irmãos? Um bom dia a todos. Muito obrigado.